Fala pessoal, eu sou o Léo Gomes. Hoje vamos relembrar a corridaça do ano passado em Silverstone, o GP da Inglaterra de 2024. Para mim, a melhor corrida do ano passado. Teve sol, choveu, secou e teve dobradinha da Mercedes no McLaren e até o Max quase liderou também. E essa é a primeira vez que eu relembro uma corrida do ano passado, da Fórmula 1. E como o vídeo deve ser meio longo, já deixa o like, já vamos para o vídeo. Na temporada de 2024, tínhamos uma mudança, pois Max não tinha aquela dominância. Nas corridas até a Inglaterra, Max venceu apenas 6, comparando ao ano anterior. Mas chegando perto de Silverstone, a Red Bull vinha perdendo força. E a partir de Imola, o Max perdia a vantagem. E por isso o campeonato, após a corrida louca na Áustria, o Max ainda era o líder, com boa vantagem, sendo de 81 pontos, pulando o segundo. Leclerc, o terceiro, Sainz e Pérez fechavam o top 5. Após esse resumo da temporada, agora vamos para a pista da Inglaterra. No TL1 tivemos um momento estranho, onde Radiar, o novato, atrapalhou e quase bateu no Norris, enquanto o carro do Piastri o tinha na mão. Depois o Leclerc sofria com o trânsito e o Tsunoda perdia o carro, rodava e ficava pela brita. E vimos a Red Bull com a pintura especial para Silverstone, e nesse treino o Norris foi o mais rápido, com o tempo de 27.4. Mais tarde, no TL2, opting for the safety of the escape road as he... O mesmo acontecia com Gasly, e o mais rápido foi normalmente o Norris, agora com 26.5, enquanto o Hülkenberg foi o quarto. Já no sábado, pro último treino, tínhamos a chuva, e por isso alguns pilotos perdiam o carro. Um deles foi o Gasly, que foi pra brita, e por lá ele ficava. Já o Max rodava, mas dava um 360 bonito. E nesse TL3, o Jorgeão foi o mais rápido, com 37.5. Com isso, só os ingleses lideraram na Inglaterra. Mas após esses treinos, agora temos o quali. No céu tinha sol, mas tinha 60% de chuva no quali. E a temperatura estava em 12 graus. E o vento estava forte. Mas depois tínhamos a luz verde para o quali. Então Q1 começava. No primeiro momento, os pilotos saíram de pneu intermediário. E quando faltavam 12 voltas, vinham as voltas. Um dos primeiros era o Hamilton. Ele ia lá e fazia um 37.7. Russell vinha e ficava atrás, diferente do Max, que assumia a ponta. Logo depois, o Norris perdia a traseira, tocava na brita e perdia tempo. Mas quando cruzou a linha, ele ficou a menos de um décimo atrás do holandês. E quando faltavam 10 minutos, a salve do Bottas era o primeiro a colocar o pneu macio. E logo depois, o Hamilton reassumia a ponta. Depois de 2 minutos, o Bottas abria sua volta. E ele estava até que bem, mas aparecia o Pérez na brita. E como ele ficou lá, tínhamos a bandeira vermelha. E depois demorou, mas vimos que o Sérgio colocou o pneu macio. E na curva nova ele perdeu o carro. Tentou recuperar, mas foi para a área de escape. E foi lá que parou na brita. Ele até tentou acelerar, mas por lá ele ficava. E depois o Ricardo quase ia lá junto com o Pérez. E depois de 9 minutos, tínhamos a luz verde. E o Q1 recomeçava. E depois vinha a informação que o Pérez estava sendo investigado por sair do pit com a luz vermelha. Mas depois, quando faltavam 5 minutos, seriam eliminados Bottas, Gasly, Sargent, Ricardo e Hülkenberg. Depois de um minuto, o Pérez fazia sua volta e assumia a liderança. Momento icônico. E depois outros faziam voltas. Um deles era as McLaren. O Piastri assumia a ponta e o Norris era o segundo. Logo depois, o Max aparecia escapando. Quando faltavam 2 minutos, as Ferraris faziam voltas. O Sainz pulava para nono. E o Leclerc, que estava em risco, ia para décimo. Logo depois, víamos que Max também escapou na Copse. Mas diferente do Pérez, ele deixou o carro ir. E por isso conseguiu sair. Mas com o tempo já encerrado, o Hamilton fazia uns 9.6. E assumia a ponta. O Ricardo saía do risco. O Joe melhorava e ia para sétimo. E por fim, o Tsunoda pulava para sexto. E eliminava o Bottas. Junto com ele também foram Magnussen, Ocon, Pérez e Gasly, os dois últimos não fizeram volta de pneu macio. E na passagem do Q1 pro Q2, vimos a alegria do Sainz, pois ele passou para a segunda fase. Mas depois de 5 minutos, já tínhamos a luz verde para o Q2. Quando faltavam 10 minutos, vinham os carros mais rápidos. O primeiro era o Oscar. O Piastri fazia um 27.6. Max já ficava em quarto.
o Sainz era melhor e assumia a ponta. Já o rei de Silverstone não foi bem e ficou em oitavo. E o Norris ia para primeiro. Quando faltavam 5 minutos, seriam eliminados Sainz, o Russell, Tsunoda, Joe e Ricardo. E com o tempo já encerrado, o Leclerc, que estava sendo eliminado, vinha em sua volta. E ele ia apenas para sétimo. E com isso eliminava o Verstappen. Mas depois o holandês cruzava a linha e pulava para sexto. E colocava o Charles em risco. E depois o Stroll ia lá e era o décimo. Então eliminava o Monegasco. Junto com ele também foram Sainz, que foi incrivelmente o P12, de Tsunoda, Joe e Ricardo. Já depois de alguns minutos, tínhamos a luz verde. E o Q3 que prometia começar. Quando faltavam 7 minutos, Max já fazia o 26.3. Logo atrás, o Piastri era melhor e assumia a ponta. Já o Norris fazia o melhor setor 2. E ele fazia o tempo de 26.0. Logicamente, ele era o primeiro. Depois de 1 minuto, o Hamilton veio com o melhor setor 1. E quando cruzou a linha, ele ficava em segundo. Diferente do Russell, que era melhor e assumia a liderança. E ele era o primeiro por apenas 6 milésimos. Depois os pilotos entravam no box. E já quando faltavam poucos segundos, o Max abria a sua volta. Na curva 3 ele já errava. E o setor 1 não foi bom. O setor 2 foi mediano para ele. Enquanto parecia que o Hülkenberg fazia o melhor setor 1. E depois o holandês fechava a sua volta. Ele até melhorava, mas ficava em quarto. Logo atrás, Hamilton vinha bem. E por isso, quando cruzou a linha, ele fazia o 26.5 e assumia a ponta. Mas atrás, o Russell tinha o melhor setor 2. E por isso, ele era melhor, com 25.8. Para a alegria da torcida e também de Toto Wolff. Pois George Russell, de forma inacreditável, cravou a pole em casa. E quando o George chegou no parque fechado, ele comemorava com a torcida. E depois, tínhamos a foto, com o top 3 todo inglês na Inglaterra. E uma coisa tem que ser dita: esse boné do Hamilton é bonitaço. Mas após esse cara de maluco, tínhamos o grid formado. Começamos de décimo com Alonso, o Albon em nono, Stroll sai apenas em sétimo, Hülkenberg em sexto, Piastri em quinto, Verstappen em quarto, Norris em terceiro, Hamilton em segundo, pois George Russell, o Jorjão da Massa, cravou a pole em sua casa. Mas após tudo isso, agora vamos para o domingo. Após a volta de formação, o Gasly já entrava no box, enquanto o Pérez saía da garagem, pois ele largaria do pit. Mas depois as luzes se apagavam e a corridaça começava. O Russell largou bem e com isso seguiu na ponta. E o Hamilton fazia a escolta e era o segundo. Na curva 3, quase tivemos um trio white. E com isso, na curva seguinte, o Max era melhor. E por isso ia para terceiro. Na volta 2, o Bono já falava que a chuva chegaria em 25 minutos. Já na volta 8, apareceu uma animação e a previsão que a chuva chegaria em 10 minutos. Sim, não teve nada de importante nas 10 primeiras voltas. Mas na volta 15, o Norris já chegava no Max, com o DRS disponível. E por isso, após a Chapel, o inglês abria asa, pegava vácuo, ia com tudo e passava o holandês. Para a alegria da torcida, e o Norris era o terceiro. E depois o Norris ainda fazia a volta rápida. Na 17 era o Piastri que chegava no Verstappen. E como o Norris, ele abria asa e passava a Red Bull do holandês. Então o Oscar ia para quarto. E depois a chuva começava a cair. E na volta seguinte, o Hamilton colava no Russell. E por isso ia pra cima. E após a curva 13, o Lewis abria asa. Ia com tudo. E passava o compatriota. E para a loucura da torcida, o patrão era o novo líder. E depois, na curva 1, os dois escaparam. E quando o Russell voltava, o Norris chegava. E depois dava um X e mergulhava. Então Lando era o segundo. E depois o DRS era desativado. E no início da volta 20, o Norris estava colado. E por isso passava o Hamilton. E era o novo líder. Na curva 2, o Russell já chegava no Hamilton, enquanto o Piastri chegava neles. Depois o Oscar saía melhor e passava o George. E era o terceiro. Enquanto o Leclerc entrava no box. E não demorou nenhum setor e o australiano já chegava no Hamilton. E por isso na Chapel o Oscar saía melhor. Pegava a grama, mas mesmo assim o Oscar era melhor. Então passava o Hamilton e ia para segundo. E com isso era dobradinha para Mercedes. Ou melhor, para McLaren. E só para deixar claro, as McLaren tinham os carros acertados para a chuva. E por isso eram os líderes. E na volta 22, o Pérez falava que a pista estava seca, pois ele estava de pneu intermediário. Já na volta 24, o DRS voltava a ser disponível. E na volta seguinte, o top 4 dava uma volta em cima do
Pérez. E depois o Leclerc, que ela estava de pneu intermediário, escapava. E também ficava uma volta atrás. E ele estava mais de 45 segundos atrás de uma Sauber. Uma Sauber, moleque. Na volta 27, o Piastri chegava no Norris, enquanto o Max entrava no box. Ele ia lá e colocava o pneu intermediário. Na volta seguinte, o Norris entrava, mas o Piastri ficava, diferente da Mercedes, pois os dois entravam no box. E quando o Russell voltava, ele perdia a posição pro Max. Então o holandês era o quarto. E só depois de uma volta, já quando o Norris chegou no Piastri, foi quando o Oscar entrou no box. E quando saía, ele voltava em sexto. E tudo isso aconteceu até a volta 30. Já na 32, aparecia o pneu do Max soltando pedaço. E depois de 2 voltas, Russell falava que iria retirar o carro. Já entrava no box. E para tristeza da torcida e logicamente do Russell, o George abandonava a corrida. A partir da volta 36, o patrão começava a chegar no Norris. E depois do nada, o sol aparecia. E na 39, Hamilton e Max entravam no box. O inglês colocava os macios, enquanto o holandês ia de duro. Depois o Piastri também colocava os macios. E só depois de uma volta, foi quando o Norris entrou no box e colocava os pneus macios, uma parada de 4.5. E já na pista, o Hamilton vinha muito rápido e por isso assumia a liderança. E a diferença entre eles era de 4.5. Foi esse o tempo que o Lando perdeu na parada. E depois vimos a parada onde ele errou, pois ele parou mais à frente. E depois o Hamilton assumindo a liderança. Na volta 42, o Norris chegava um pouco no Hamilton. Já na 46, o Max começava a chegar no Norris. E por isso nem demorou. Na volta seguinte, o holandês já chegava no Lando. Já na 48, era inevitável, pois o Max abria asa, pegava vácuo e ia por fora, e passava o Norris. Agora o holandês era o segundo, e em busca do Hamilton, pois ele já fazia a volta rápida, mas Verstappen não conseguia chegar no patrão, e por isso o patrão já abria a volta final em Silverstone, o cara que dominou os últimos anos na categoria. Mas após 2021, com o título perdido na última volta, o inglês foi mais o mesmo, e a sua vitória foi em 21 no GP da Arábia Saudita, e mesmo dominando em casa, ele não conseguiu mais vencer após 21, onde teve a batida com o Max. Mas após 940 dias, ele volta ao topo. E pela 9ª vez, Lewis Hamilton vence em casa e vence na Inglaterra. Verstappen foi o segundo, Norris já foi o terceiro. E depois vimos a rádio do Bono pro Lewis. E o Hamilton estava emocionado. Get in there, Lewis! You're the man! You're the man! Oh, mate, I have been waiting for this. Jeez. Thank you so much, guys. It means a lot. It means a lot to get this one. A big thank you to all the fans here. I love you guys. Yes, mate. We will prevail. We never give up. And what a sign off for our joint trajectory here on the British Grand Prix. We couldn't wish for anything better. Depois o inglês repetiu o gesto de Ayrton Senna, agora com a bandeira da Inglaterra. E depois, quando o patrão chegou no parque fechado, ele estava emocionado. E o Russell ia lá e cumprimentava o Lewis. E depois o patrão foi lá, subia no carro e levantava a bandeira inglesa. E depois, o Anthony Hamilton, o pai do Lewis, abraçava o filho, que ia ao choro no ombro do seu pai. E quando Hamilton deu a entrevista, ele falou que já pensou que não venceria novamente, mas ele venceu de novo. E na sala pré-pódio, vimos o Norris decepcionado com ele mesmo. E já no pódio, o Hamilton entrou abraçado com o Bono. E durante o hino inglês, o Hamilton se emocionava. E depois foi só festa, pois Sir Lewis Hamilton venceu pela 9ª vez em casa. Mas foi esse o vídeo de hoje e deixe o seu like. É isso, meus manos. Nos vemos segunda-feira com mais vídeo aqui no canal, que eu não sei qual é. Mas é isso, muito obrigado. Até esses dias. Amo vocês. Falou e fui.